Beleza. Agora nós vamos voltar, tá ok? Continuando. Então, as formas de extinção do ato administrativo são essas. Gente, conteúdo super extenso, tá? Vambora que a gente ainda tem mais uma parte super importante para ver. Pois bem, vamos raciocinar. Nós vimos como nasce um ato administrativo, que são o quê? Características, elementos e pressupostos. O que eu preciso para fazer nascer um ato administrativo? Nessa aula, nós temos vários agentes públicos aqui que praticam ato administrativo, hein, gente? Eu mesma sou uma. Olha só. E de que forma que morre um ato administrativo, ou seja, que ele deixa de existir no mundo jurídico, a extinção. Agora, o que nós vamos ver, meus amores, é que nesse período em que ele nasce, antes dele morrer, ele possui algumas características, alguns atributos enquanto eles têm vida. E a gente precisa entender que características são essas, que atributos são esses que eles têm, que o particular, quando ele vai praticar o ato dele, ele não tem esse atributo, né? Vou dar um exemplo assim. Vamos imaginar que eu e Bárbara celebramos um contrato. Eu e Bárbara, a gente resolveu celebrar um contrato, né, de compra e venda. Eu vou comprar eu chamo de Beatriz, a Beatriz da Bárbara. O que é Beatriz? É o nome que eu dou para bis, gente. Minha bis, todas as minhas coisas têm nome. Na minha época de bis, a minha bis chamava Beatriz. Então, eu quero comprar uma nova Beatriz. E eu vou comprar da Bárbara. E aí, na hora que nós duas vamos acordar sobre isso, ela começa a querer discutir uma multa. Ela tem ideia em uma multa se eu atrasar o pagamento. Eu não concordo. Ela só vai conseguir colocar essa multa no contrato se eu concordar com isso daí. Então, nós estamos aqui discutindo a forma de pagamento, nós estamos discutindo a multa, beleza. Chegamos num acordo quanto à multa. Só foi possível colocar a multa porque eu aceitei a ideia da Bárbara, a decisão. Então, não foi uma decisão só dela. E eu atrasei os pagamentos. Bárbara já sabia que eu iria atrasar os pagamentos. Agora, a Bárbara quer que eu pague a multa. Aí eu olho para ela e falo assim, minha amiga, devo, não nego, pago quanto que eu puder, a crise está feia. Então, Bárbara, ela não consegue aplicar, olha, eu quero te aplicar a multa. Não sei, te ignoro, faço cara de paisagem. O que Bárbara tem que fazer? Bárbara tem que ir até o Poder Judiciário, porque ela não tem poder, ela não tem forças para me compelir, me obrigar a pagar essa multa. Ela não pode chegar até a minha casa, invadir minha casa, pegar um bem meu para poder... olha, professora, que pode não, perante o direito não, né? Ela vai ter que buscar auxílio até o Poder Judiciário. Vocês vão ver que quando você vai lidar com o Estado, gente, a coisa é diferente. A conversa é outra, porque os atos do Estado são dotados de prerrogativas que o particular não tem. Então, eu sempre digo para as pessoas, você vai negociar com o Estado, você vai lidar com o Estado, você tem que entender de direito administrativo. Não queira tratar o Estado assim, ó, tá? De igual para igual. Em algumas situações, isso será possível, mas em outras situações, isso não será possível, tá ok? Então, vamos lá. O que esse Estado tem? Quais são as características do ato administrativo do Estado que eu tenho que conhecer quando eu estiver diante de um? Diante do quê? De um alvará, diante de um auto de infração de multa, de um decreto, de uma certidão negativa de débito, tá? De uma portaria, diante de todos os atos da administração pública. Eles vigentes, que atributos eles têm? Vamos lá, então, voltar para a nossa tela, que é aqui, ó. Não, aqui, ó. Opa. Atributos e características do ato administrativo, tá? Primeira coisa que um ato administrativo, ele goza de presunção de veracidade ou presunção de legitimidade. Gente, o que isso significa? Uma vez editado um ato administrativo, eu entendo, eu presumo que todas as informações, tudo que contém dentro desse ato é verdadeiro, é válido.
até que se prove o contrário. Por isso que eu digo que a presunção de legitimidade, ela é relativa. Dá um exemplo, professor. Auto de infração, multa. Você recebe em casa uma multa. Aí você fica indignado porque a multa foi lavrada por um agente de trânsito que você passou na rua com o braço, dirigindo com o braço para fora, né? E aí você recebe essa multa em casa, não tem foto do seu veículo, não tem nada, só tem lá, conduzir o veículo com o braço para fora, colocando perigo, papapá, multa tanto. Aí você fala assim, oxe, não, isso aqui não vale não, isso aqui não tem nada a ver não, não tem foto, não tem nada, não tem testemunha, moço, a minha palavra é contra dele. Ele fala que me viu e eu falo que eu não estava lá, e aí? E aí, meu jovem, que você é um particular, você tem que entender que aquilo ali é um ato administrativo. E um ato administrativo, ele goza de presunção de legitimidade. Ele será considerado verdadeiro, verídico, as informações que ali contém, até que se prove o contrário. E quem tem que provar o contrário é você. Não é o Estado que tem que provar que você estava lá. O Estado está dizendo que você estava. Conhece a expressão fé pública? Anota aí do lado. Fé pública. Aquele agente administrativo, aquele fiscal de trânsito, ele tem fé pública. Se você não estava lá, você que prove. Nesse caso aqui, o ônus da prova cabe àquele que está contestando, tá? Então, quem contesta é a inversão, é que tem que provar. Tá ok? Então, é você que vai ter que juntar prova de filmagem, que seu carro estava num determinado estacionamento no mesmo horário, de que você não estava lá, que o seu veículo não estava lá. Gente, lembrando que essa presunção de legitimidade, ela é relativa, ela cabe prova em contrário, ela não é absoluta. Olha como é diferente do particular. Gente, a relação entre particular é mais ou menos assim. Se eu chegar para alguém, para uma outra pessoa, né, principalmente aqui, vamos imaginar essa pessoa, para uma amiga minha casada. Gente, já me disseram que eu fiz muito isso na vida. Eu não lembro de estragar tanta felicidade dos outros, mas me disseram que quando eu era mais jovem, eu era mais bocuda. Mas imagina eu chegar para uma amiga minha casada e falar assim: escuta, teu marido estava numa festa. Ele estava numa festa com fulano, fulano, fulano. Marido chega em casa e fala assim: ela é louca, eu não estava lá, prove. Minha amiga vai olhar para mim e vai dizer assim: prova. Por quê? Porque eu sou uma particular, eu não tenho fé pública, eu tenho que juntar a prova para ela dar credibilidade para o que eu falo, não é? Mesma coisa é o marido quando a esposa fala assim: bem, eu preciso pagar uma conta, você me dá dinheiro, aí o marido vai e dá o dinheiro. Aí você vai lá, paga a conta, chega em casa, paguei a conta, e fala, cadê o recibo? Nossa, eu já paguei. Não, quero recibo, porque eu não acredito muito em você. Aí você traz o recibo, não, eu quero a assinatura autenticada, eu não confio em você, autentica a assinatura. Ou seja, né, a esposa castadeira, ela não tem fé pública. Agora, o servidor público, o agente público, ele tem fé pública. Ele emite uma declaração dizendo que foi assim, foi assim. Basta você pensar num oficial de justiça, quando ele emite uma certidão, ele vai até a casa do indivíduo, não encontra o indivíduo na casa, vai por 3 vezes, ele emite uma certidão dizendo, olha, o réu não estava na residência, fiz a citação por hora certa na pessoa da mãe dele. E assina. E não pega a assinatura da mãe. Ele não precisa, ele tem fé pública, tá? Se isso não aconteceu, se ele está mentindo, cabe o particular provar. Isso é presunção de legitimidade, ou seja, presume-se que as informações que contém no documento, nesse ato administrativo, são verdadeiras, tá? Mas cabe prova em contrário. Isso é muito importante na administração pública, tá, gente? Muito importante mesmo, principalmente quando, se judicialmente, a gente vai contestar atos praticados pelo Estado. Se nós vamos contestar, nós temos que provar que eles não são
legítimos. Olha a dificuldade que é lidar com o Estado. Professora, mas por que isso? Eu acho isso injusto. O que você chama de injusto, amores, nós chamamos de supremacia do interesse público, relação jurídica vertical, desigualdade jurídica. O Estado está agindo em defesa da coletividade. Então, ele contém prerrogativas que o particular não tem, tá ok? Outra característica está aqui, ó. Imperatividade. Lembra da palavra império? Império a gente lembra de alguém mandando e o outro obedecendo. É mais ou menos isso. Nós chamamos isso de poder extroverso do Estado. Cai muito em concurso. O que é poder extroverso do Estado? É o poder que o Estado tem de impor a sua vontade independente da anuência do outro. Os atos administrativos, eles são impositivos, eles são coercitivos, eles são compulsórios, eles são de obrigação compulsória, independe da sua vontade. Olha o que nós temos um decreto aí, nós temos um decreto determinando o fechamento de bares. Gente, a minha vontade é que todos os bares fiquem abertos, né? Porque eu gosto da minha cervejinha, eu gosto do meu pagodinho, o dono do bar e do comércio também, então independe da nossa vontade, da nossa anuência, não foi pedido nossa opinião, é assim que o Estado emite seus atos administrativos, com poder extroverso, com poder de império. Tudo bem? Outra questão também, olha só a diferença do exemplo que eu dei entre mim e Cíntia lá na aquisição da BIS. Olha a diferença, nós tivemos que fazer todo um acordo, mas entre mim e o Estado, por exemplo, a conversa é outra. Eu não vou ter muito poder de negociação com o Estado, não, porque os atos do Estado são atos administrativos que contêm atributos, características que faz com que eu me curve para esse ato, que pouco eu possa fazer diante do poder estatal, tudo bem? Outra característica do ato administrativo é exigibilidade e autoexecutoriedade. Por que eu estou tratando os dois juntos? Alguns doutrinadores colocam como atributos distintos, mas eles estão interligados, tá? Primeiro eu vou ler, depois eu vou abrir a tela para poder explicar. Olha o que diz exigibilidade. Exigibilidade é o poder que o Estado tem de decidir sem necessidade de anuência do judiciário e fazer cumprir suas decisões, tá? Autoexecutoriedade é execução de medidas sem a necessidade da administração recorrer ao judiciário. Então, vamos lá. Vou explicar o que é isso, tá? Olha só, no primeiro exemplo que eu dei, da minha negociação com a Cíntia, entre dois particulares, ela decidiu, ela queria, ela não decidiu, a Cíntia queria impor uma multa a mim, mas para ela querer fazer constar a possibilidade de aplicar multa para mim, ela teve que conversar comigo, e nós tivemos que negociar até o percentual, então ela não decidiu, foi um acordo. E depois, para a Cíntia, né, no meu exemplo, aplicar a multa por eu não ter cumprido, ela teve que recorrer ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário aplicasse a multa no lugar dela. Beleza. Isso eu estou falando de uma relação de um particular para outro particular. Agora, numa negociação entre o particular e o Estado, o que é executoriedade do ato administrativo? O Estado decidiu editar um ato administrativo em que os bares deverão ser fechados, as academias também. Ok? Ok. Isso é executoriedade. E essa decisão, e editar esse ato normativo, esse ato administrativo, que o decreto é um ato administrativo, ele não precisou de anuência. Eu estou querendo fazer isso, judiciário. Posso fazer isso? Não. E nem pediu anuência para os particulares. Isso é executoriedade, é tomar a decisão e fazer, sem precisar pedir o aval do Poder Judiciário ou a anuência daqueles que serão atingidos pelo ato. Beleza. Agora, está valendo o ato administrativo. Você vai lá e abre o teu boteco. Estamos todos lá. O que acontece? A alta executoriedade. Agora, chega lá um fiscal e fala assim,
teu bar está aberto, você não viu o regulamento, a decisão aqui da prefeitura de não abrir os bares e você abriu? Abrir, quer fechar? Vai até o Poder Judiciário, entra na justiça, irmão. Não, 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 não. Você está falando com o Estado que editou um ato administrativo. Você sabe o que ele vai fazer? Alta executoriedade. Ele vai chamar e falar assim, fecha o bar. Porque ele não precisa recorrer ao judiciário para te aplicar essa penalidade. Além de fechar o teu bar, ele vai lá e deixa uma multa para você. Não precisa do Poder Judiciário. Agora, lembrando, gente, detalhe, para fazer você pagar a multa, aí sim precisa do judiciário, tá? A administração pública não pode entrar lá na tua casa, assim como um particular, pegar um bem seu, Poder Executivo, e dizer, ó, isso aqui paga a multa. Para poder cumprir a determinação da multa, tá? Há uma necessidade de recorrer ao judiciário, só para fazer o pagamento, para decidir por regulamentar a multa, o comportamento não precisa, para aplicar a multa e fechar o estabelecimento não precisa, somente para forçar o pagamento. Tudo bem? Certo? Entendido até aqui? Beleza, então a gente já está caminhando para os finalmente, tá? Então, dito isso, a gente já viu como nasce um ato administrativo, como morre um ato administrativo, a sua extinção, e quando ele tem vida, que ele está produzindo os efeitos, quais são os atributos que ele tem. Agora, nós vamos falar da parte final, que é a classificação dos atos administrativos. Gente, a classificação, pega a doutrina, dá uma olhada na doutrina. Vocês vão ver que a classificação é enorme, é extensa, é cansativa. Nossa, é por isso que ato administrativo cai em concurso. E vou dizendo para vocês, é um dos conteúdos mais chatinhos de se estudar, cansativo e difícil, é ato administrativo e licitação, mas vamos deixar esse sofrimento para depois. Mas olha só, no material de vocês aí na última página, eu trouxe as principais classificações, tá? Essas são as principais. Tem outras, tá? Tem outras, nós não temos como abordar todas. Então, o que eu fiz? Você pode fazer um estudo pela doutrina sobre classificação dos atos administrativos, ou você pode assistir outras videoaulas mais completas, que eu deixei lá na pré-aula. Na pré-aula tem videoaulas. Eu acho que é de um professor muito bom, muito bom. Um professor japonês até, muito bom mesmo, acho que é. Eu sempre falo professor japonês, esqueci o nome dele, muito bom esse professor, viu? Por quê? Porque ele trata do assunto mais pausadamente e a aula dele, se eu não me engano, está formatada em 6 encontros ou mais, mas é bem completo, mas eu deixei o link, através do link você pega lá a parte 1 até a parte 6, parte 7 de ato administrativo, caso você queira estudar de forma mais aprofundada. Está lá em pré-aula, eu acho que pós-aula também tem, tá? Essa aula vai estar no nosso encontro 1. A pré-aula que eu estou falando em pós-aula é lá no encontro 5, tá ok? Para você complementar o estudo. Então, vamos lá para a parte final da nossa aula, que é classificação. Vou abordar somente 2 ali que eu considero, vou comentar por cima algumas, tá? Que eu considero mais importante, mas depois eu gostaria que você desse uma olhada geral, tá ok? Eu vou voltar lá para o material, tá? Pega lá o material também. Última página, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Classificação dos atos administrativos, tá? Vamos continuar aqui. Gente, são múltiplas as classificações, tá? Doutrinador, ele tenta organizar o nosso estudo de forma didática e vocês vão ver que a classificação é imensa. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe aqui, olha aqui, quanto à margem de liberdade de atuação. Os atos administrativos, eles podem ser classificados em atos administrativos discricionários e atos administrativos vinculados. O mesmo ato administrativo, gente, pode sofrer várias classificações, tá? Ele pode ser um ato simples vinculado, tá? Ele pode ser um ato de império simples e vinculado. Então, o mesmo ato, ele sofre várias classificações.
Basta você estudar e ter a percepção de identificar as várias classificações que o mesmo ato pode ter. O que é um ato administrativo vinculado? Gente, é aquele ato administrativo que o gestor, aquele que tem competência para praticar, ele não tem muita liberdade de agir. Por quê? Porque a lei já diz quando ele vai praticar o ato, como ele vai praticar, os requisitos, a lei já dá todo o procedimento, então ele não tem muita escolha. Exemplo, professora, você vai abrir um estabelecimento e você precisa do alvará. Alvará é a forma, é um ato administrativo que tem um conteúdo que é uma licença. Você quer uma licença para o funcionamento do seu estabelecimento. Você reúne toda a documentação e vai atrás do seu ato administrativo, que é o alvará. Chegando na prefeitura, você junta a documentação, a pessoa que tem competência para expedir o seu alvará, o alvará, por exemplo, é um ato vinculado. Por quê? Porque ela vai analisar a sua documentação. Se você preencher os requisitos, ela está obrigada a conceder o seu alvará. Ela não pode olhar e falar assim, olha, tá tudo certo, mas eu não vou te dar o alvará, não. Não, se você preencheu todos os requisitos da lei, a expedição do alvará é um ato vinculado. A lei já diz quando, quais são os requisitos, em que momento, e você preencheu todos. Então, ela não pode decidir de forma contrária à lei, tudo bem? Agora, olha a diferença de um ato discricionário. O ato discricionário, esse você quer, no primeiro exemplo, um estabelecimento particular teu de um imóvel, lá que você vai montar a tua conveniência. Nossa, professor, você só dá exemplo que envolva bebida, bar. Lógico, gente, a gente tem que, pelo menos, um pensamento de ser feliz. A gente não está podendo sair de casa, a gente tem que pensar em coisas boas da vida, né? Então, agora, é diferente esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, eu quero montar... Lembra lá do exemplo da senhorinha do artesanato, lá na praça? Montar uma barraquinha numa praça pública é diferente, que a praça pública é um bem público, é um bem de uso comum do povo. A praça ela tem que ser usada no interesse de todos. Mas a senhorinha quer usar aquele espaço público que é de todos, né? Para fim privativo e obter lucro. Mas para isso ela precisa de uma permissão, de um ato administrativo, de uma licença para ela poder estar ali. E ela chega lá e pede essa autorização, essa permissão. E aí o gestor vai dar uma olhada lá no pedido, na documentação dela e falar assim, olha, muito bom, mas eu não vou autorizar. Eu não vou autorizar porque eu entendo que não é conveniente e oportuno, que a praça passou por uma reforma e nós entendemos que, por bem da coletividade, não vai ter mais nenhuma exposição de fins lucrativos ali naquele espaço, tá? A não ser que sejam feiras, mas privativo e particular, não. Então, isso é um ato discricionário, é um ato administrativo discricionário. É quando o gestor ele tem uma margem maior de liberdade de agir e de decidir. E ele não concede o ato. Então, quando ele tem essa liberdade de expedição do ato administrativo, a gente chama ele de ato administrativo discricionário, ok? Isso é o que eu expliquei aqui, tá bom? Agora, existe quanto ao regime jurídico do ato, dos atos da administração pública. Então, eu chamo um ato administrativo de ato de império quando a administração pública está no exercício das suas prerrogativas. O ato de império, ele por excelência, ele mostra a força do Estado em relação ao particular. Ele mostra a força do Estado no interesse da coletividade. Então, são prerrogativas. É no ato de império, gente, aqui, ó, que eu estou explicando, nessa classificação aqui, que eu vejo a força do Estado, ó. Que eu vejo a força do Estado. Por quê? Porque vem o Estado com a sua máquina e todas as suas prerrogativas. Por exemplo, decreto de desapropriação, em que ele retira o bem do particular. Olha, é um ato administrativo de império, independe da sua vontade. Esse decreto aí determinando o fechamento do comércio é um ato administrativo de império, gente.
de império e discricionário. Por quê? Porque ele analisou que era mais conveniente e oportuno fazer, tá ok? Isso é ato de império. Imposição, olha aqui, unilateral e coercitiva diante do particular. Apreensão de mercadorias, aplicação de multa, todos são atos de império, tá ok? E aí nós temos também os atos de gestão. Os atos de gestão, eles não contêm essas prerrogativas do Estado. São aqueles raros momentos em que o Estado, ele sai da relação, né, vertical e cai para a relação horizontal, tá? Ele cai para a relação horizontal, ele fica em pé de igualdade com o indivíduo. Por quê? Nas suas ações, ele vai ser regido pelo direito privado. Isso, nós não estudamos essas relações, tá? No direito administrativo, essas relações impedem igualdade com o indivíduo. Mas quais seriam exemplos? Quando a gente trata de aluguéis, lei do inquilinato, em que o Estado esteja envolvido, que o Estado queira alugar um espaço, tá? Nós temos a lei do inquilinato. Em casos de alienações de imóveis, toda a tramitação cartorária, tudo que normalmente se aplica entre os particulares vai ser aplicado entre Estado e indivíduo. Então, nós temos aí a classificação. E temos os atos administrativos de mero expediente, tá? Que são aqueles atos administrativos que eles não estão carregados das prerrogativas, mas são atos praticados para impulsionar a máquina administrativa. É o dia a dia, a expedição de um ofício circular, eu ter que encaminhar um processo de compra. Um servidor entrou com um pedido de afastamento da entrada no RH e eu tenho que encaminhar esse processo para o departamento dele, depois eu tenho que encaminhar para o prefeito, então eu vou praticar vários atos ali que não são dotados de prerrogativas, mas são atos que são necessários para dar andamento aos processos da administração pública, processos de aquisição de bens, processos de concessão de férias, processos administrativos de apuração de infração, todos eles, tá? Então, nós temos essa classificação. Agora, eu vou chamar a atenção para uma classificação muito importante, tá? Essa não cai, amores. Essa despenca em concurso público. Vamos lá. A gente já está finalizando, tá? Não me deixa no vácuo, não. Não finge que você está aí, mas você não está. Aparece aí. Fica aí. Já está acabando, tá? Olha, gente, eu vou fazer, sabe o quê? Peraí. Ai, gente, tem gente aí. Aí, ó, que beleza. Deixa eu voltar lá e ativar o mudo. Eu não sei como é que vocês conseguem. Eu ativo o mudo de vocês. Vou ativar o mudo de novo. E vocês têm poder de fala, olha só. Mas a vontade que eu tenho é de fazer igual aqueles programas. Lembra aqueles programas que tinha na televisão antigamente ao vivo, que você tinha que ficar com o telefone do lado? Então, saía alguma coisa na tela, você tinha que ligar imediatamente. Eu vou fazer assim, eu vou começar a lançar uns pontos extra. Lançar uns pontos extra aqui, assim, ó, valendo ponto extra. Quem tiver aí, me liga agora. E o primeiro que ligar leva. Mais ou menos assim. Mas é brincadeira, tá? Não vou fazer isso, não. Ou eu faço, não sei. Eu sou Estado aqui, eu estou num ato administrativo, acho que eu posso fazer isso sim, mais para frente. Vamos lá. Agora eu vou colocar aqui que é mais importante. Isso aqui, ó, vou até sublinhar. Vou explicar agora. Preste atenção. Tá aqui. Vou colocar verdinho, essa diferença aqui. Quanto à formação da vontade. Tá? Quanto à formação da vontade. Nós temos atos administrativos simples. Eu quero que vocês pensem nessa classificação de formação de vontade, não por quantidade de pessoas, mas por órgãos. Como que é isso, professora? É por órgãos. Nós temos, assim, que são órgãos? Você pensa assim, secretaria, vou dar um exemplo, secretaria de educação, aí nós temos coordenadoria de educação e nós temos setor de matrícula. Cada um desses aí são órgãos, tá? Cada um desses são órgãos.
Secretaria de Educação, Secretaria da Fazenda, Gabinete do Prefeito, tudo são órgãos. Procuradoria, outro órgão. Câmara Municipal e Prefeitura são órgãos. Não pense em quantidade de pessoas, tá? Não pense em quantidade de pessoas. Vamos imaginar lá o Conselho Nacional de Justiça edita uma resolução. Essa resolução, ela é assinada por 3 conselheiros ali em conjunto. Gente, os 3, assinaturas dos 3 são do mesmo órgão? São. Então, é um colegiado, mas é o mesmo órgão. Então, eu tenho um ato simples, porque foi só um órgão que expediu. Estão compreendendo? Um ato, vamos imaginar assim, só para vocês compreenderem. Um ato administrativo que ele precisa ser assinado pela Comissão de Segurança Pública. A comissão assinou em conjunto, precisa da assinatura dos 3, mas a comissão é o mesmo órgão, então é um ato simples. O que é um ato simples, professor? Decorre da declaração de vontade de uma pessoa ou de um órgão, simples ou colegiado. Isso é um ato simples. E não é pela quantidade de assinaturas que eu vejo no ato administrativo que eu vou saber se ele é simples, ou ele é complexo ou é composto. É pela quantidade de assinaturas e quem essas pessoas estão representando, se é o mesmo órgão ou se são órgãos diferentes. Se são 5 assinaturas de uma comissão, por exemplo, de uma comissão da saúde, e os 5 integrantes assinaram, é um ato simples, porque é só um órgão que assinou, que é uma comissão, porque é um órgão colegiado. Estão entendendo a diferença? Por que eu estou dizendo que isso aqui cai muito em concurso, amores? Sobre classificação de atos administrativos, esse é o que mais cai, porque eles têm certeza que vocês vão confundir quantidade de pessoas com quantidade de colegiado. Então, manifestação da vontade é da vontade do órgão, tá ok? Então, vamos lá. Ato complexo. O ato complexo, ele vai ter mais de uma assinatura, assim como o ato simples pode ter. Mas a diferença é que no ato complexo, para que o ato se torne perfeito, válido e pronto para produzir o seu efeito, ele precisa de manifestação de 2 órgãos distintos, tá? Ele precisa da manifestação de 2 órgãos distintos, separados. Então, ele vai ter mais de 2 pessoas representando esses órgãos, mas são órgãos distintos. Aí vem aqui, ó, decreto do presidente com referendo dos ministros, uma portaria conjunta em que eu preciso do gabinete presidencial, que é a assinatura do presidente, e preciso da participação para ter validade do ministro de Segurança Nacional. É outro órgão. Então, são 2 órgãos distintos para que o ato tenha validade. É preciso passar pelos 2. Sem a participação dos 2 órgãos, o ato administrativo não será válido, perfeito, e não vai estar pronto para produzir efeitos. Dá um outro exemplo de ato complexo, professor. Olha só. Em algumas câmaras de assembleia, o regimento interno determina que o ordenador de despesa, ele não é só o presidente da Câmara ou da Assembleia. Em alguns lugares é só. Se ele emitir uma ordem de pagamento e só precisar do gabinete do presidente, dessa manifestação presidencial, é um ato simples. Tudo bem. Mas acontece que em alguns lugares o ato é complexo. Para se fazer uma ordem emitir uma ordem, uma autorização, né, que a gente chama uma ordenação de despesa, há necessidade de manifestação de 2 órgãos. Sem ele não tem como pagar e não tem como comprar. É um ato complexo. Por quê? Porque eu vou precisar do órgão gabinete da presidência e vou precisar do órgão primeira secretaria. Tá? Aí eu preciso desses 2 órgãos juntos para ordenar a despesa da Assembleia ou da Câmara Municipal. Aí eu tenho um ato complexo. Por quê? Porque se só a presidência,
Só a presidência emitir a ordem não vai ter validade. É preciso que essa ordem saia da presidência e vá para a primeira secretaria. Depois que passa pelos dois, e aí eu tenho a manifestação conjunta dos dois, o referendo da primeira secretaria que vai valer. Então, são dois órgãos distintos. Entendido? Entendi. E aí eu venho para o ato composto. Gente, ato composto. Presta bastante atenção. O ato composto é um órgão só. É um órgão só. Vai ter a manifestação de um único órgão. Mas dentro desse órgão, é necessário que se tenha manifestação de duas pessoas, tá? É como se um emitisse o ato administrativo e o outro desse o visto, a anuência. Então, coloca aí no ato composto de vocês, ó, anota aqui, puxa, aqui eu vou até escrever aqui, ó, para você diferenciar. Visto, anuência, conhecimento. Então, é mais ou menos assim, é como cumprir um procedimento. No ato composto, é um órgão só que vai emitir o ato, ele vai assinar, mas para esse ato, ele precisa de um visto do seu superior hierárquico, por exemplo, de mais uma pessoa, precisa de uma anuência dentro do mesmo órgão. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte, você tem uma empresa e você quer se cadastrar no município aqui de Rondonópolis para você fornecer. Então, você vai lá fazer o registro cadastral. E você procura lá o setor de cadastro de fornecedores, apresenta seu documento, tudo, faz o seu cadastro. Eles vão emitir um ato administrativo chamado CRC, Certificado de Registro Cadastral. Ele vai emitir isso para você. O responsável, quem tem competência para emitir esse ato administrativo, é o técnico administrativo ali da repartição, é ele quem tem que assinar. Ele vai emitir o CRC, é o órgão lá, setor de registro cadastral, ele vai assinar e vai colocar na mesa. Aí você vai olhar para ele assim, pronto, posso pegar e posso levar embora? Não, ainda não, eu tenho que pegar a assinatura do meu chefe também, ele tem que dar o visto dele aqui, senão seu certificado não tem validade. Aí ele leva lá para o chefe da repartição, ele dá uma olhada e dá um visto. Então, o que eu tenho? Eu tenho um ato composto. Por quê? Porque precisa de um visto, de uma anuência, de uma outra pessoa dentro do mesmo órgão. Ele não teve que enviar para o setor de tributação, para o setor de arrecadação. Não, é um ato composto, porque dentro do mesmo órgão eu preciso da anuência, do visto, do conhecimento, de mais uma assinatura. Normalmente, nesse caso, gente, é do superior hierárquico, tudo bem? Olha a diferença do ato complexo. O ato complexo, ele precisa da manifestação de dois órgãos distintos, tá ok? Dois órgãos distintos. É como se o gabinete do prefeito precisasse do referendo da Secretaria de Infraestrutura, do secretário de Saúde. Então, são órgãos distintos. Eu preciso dos dois em conjunto, não é da anuência, dos dois em conjunto. Então, no complexo, você escreve aí referendo. Então, é uma participação conjunta, não é só tomar uma anuência ou dar um vistozinho. A decisão pelo ato, a composição do ato é dos dois, tá ok? Entenderam a diferença? Gente, essa é a que mais cai em concurso, tá? Cai bastante. Recomendo você a resolver umas questões de concurso sobre esse tema. Eu tenho certeza, se você prestar um concurso, que a classificação de atos administrativos vai cair essa. Vai ser essa daí. Então, para a gente finalizar o nosso encontro, eu falei que ia dar mais ou menos 1h30, tá? Para a gente finalizar o nosso encontro. Eu coloquei aqui embaixo classificação quanto ao conteúdo e quanto à forma, tá? Eu não vou falar de cada um deles. Eu só vou diferenciar a forma de conteúdo. Olha só. Eu tenho aqui do lado, quanto à forma, decreto ou resolução. Depois vocês leem o restante. Eu vou falar só sobre decreto e resolução. Então, vamos lá. E alvará?
Eu já tinha falado do alvará. Quanto à forma, alvará. Alvará é a forma, é o nome que eu dou para o ato administrativo, a forma dele, que é aquele que você vai colocar num quadro, ele tem um modelo, chama-se alvará. Qual é o conteúdo dele, gente? O conteúdo dele é uma licença, é uma autorização de funcionamento, tá ok? Aí nós vamos aqui, decreto. Decreto é a forma. O que contém um decreto? Uma permissão, um regulamento, tá? Ele pode ter infinidade de assuntos, regulamentar uma situação, permitir determinado comportamento, tá? Então, isso é um decreto. Agora, por que eu quero falar do decreto? Decreto é um nome que se dá normalmente para as regulamentações, para o exercício do poder regulamentar do executivo. Então, prefeito, governador e presidente, eles regulamentam através de decreto. E, normalmente, o poder legislativo e o poder judiciário, eles regulamentam o seu poder normativo através de resoluções. Raras exceções, o poder legislativo ele pode editar decreto legislativo, mas normalmente são resoluções. Exemplo, professora, tem uma lei que fala sobre a concessão de diárias para servidores aqui do município de Rondonópolis para viajar. Ou seja, viajou, você vai receber, vai para Cuiabá, R$200 de diária, qualquer servidor. Beleza. O prefeito, ele deseja regulamentar essa lei, dizendo o procedimento para pedir, para solicitar essa diária. Se o servidor não viajar, qual é o procedimento para poder devolver? O prefeito vai fazer isso através do quê? Prefeito, governador e presidente. Através de decreto. E a Câmara Municipal, a Assembleia vai fazer através do quê? De resolução, tá? E todos eles vai ter o mesmo conteúdo, regulamentar, normatizar um procedimento. E os dois eu chamo de ato administrativo, tá ok? Vamos lá, assim, e nós temos também aqui, só para poder diferenciar, eu não coloquei forma aqui, você pode anotar aqui, laudo pericial. Laudo pericial, laudo médico, laudo pericial é um ato administrativo, tá? E qual é o conteúdo dele, professora? Parecer. Então, forma do ato administrativo, laudo pericial. Conteúdo, parecer, tá? Então, vamos tratar, então, a diferença. Olha só. E o que é um parecer, professora? Parecer, tem aqui o conceito aqui do lado, ó. Vamos ler aqui. Parecer, tá aqui, ó. Ato pelo qual órgãos consultivos emitem opinião técnica sobre o assunto de sua competência. Então, um laudo pericial, ele é um parecer, tá? Por quê? Porque eu tenho ali um profissional técnico dando a sua opinião. Beleza? Beleza. E um procurador jurídico, ele também emite parecer. Ele emite um relatório técnico consultivo. O que tem dentro? Um parecer. Controladores internos, contadores, engenheiros, quando eles fazem uma vistoria e eles emitem lá um laudo, eu não sei qual que é o nome, que dá para o documento deles, para o ato administrativo deles. Mas o conteúdo eu sei o que era, é um parecer sobre a obra, como que estão as condições da obra. Por que eu estou tratando sobre pareceres? Porque, às vezes, né, em concurso, principalmente para procurador jurídico, ou então você vai prestar um concurso para perito, alguma coisa assim, pode cair sobre a emissão de parecer. Então, assim, um parecer, que é um ato administrativo, ele pode ser facultativo ou obrigatório. Para quem? Para quem emite? Não, para quem pede. Vamos supor que o prefeito esteja em dúvida sobre se ele adota determinado comportamento ou não. Ele não sabe se ele pode, perante a lei, praticar determinado comportamento. Então, o que ele faz? Ele tem a discricionariedade de decidir ir lá fazer, mas por precaução, ele pode pedir um parecer jurídico sobre aquela situação. Então, quando ele tem essa opção de pedir ou não parecer, nós chamamos esse ato administrativo, esse parecer, de parecer facultativo. Ele peraí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui.
ele é realizado se a autoridade quiser. Se a autoridade quiser pedir o parecer, porque aquele que tem obrigação de emitir o parecer, quando ele é solicitado, ele tem que emitir, porque faz parte da sua competência, lembra? Quem tem competência para a prática do ato, ele não pode simplesmente negar, está lá nos elementos do ato administrativo, mas a faculdade é para quem tem o poder de pedir, tá ok? Só que, por vezes, o parecer ele vai ser obrigatório, ou seja, a autoridade está obrigada a solicitar o parecer, tá? Ela tem que pedir, embora ela não seja obrigada a acatá-lo. Ah, como assim, professora? O prefeito decidiu comprar mais condicionadores de ar para a escola. Ele faz todo o processo licitatório e ele vai assinar o contrato. Só que a lei diz que é obrigatório o gestor pedir um parecer jurídico sobre a minuta do contrato. Está lá no artigo 38, parágrafo único da Lei 8666. Então, toda vez que vai se celebrar um contrato na administração pública, tem que existir um parecer jurídico, esse ato administrativo. Ele pode até não concordar com o parecer jurídico, ele não é obrigado a concordar o prefeito, mas ele é obrigado a pedir, tá? Se ele não pedir, pode acarretar até na nulidade do contrato, tá bom? Beleza. Em alguns casos, o parecer, ele vai ser vinculativo, tá? Quando que eu chamo um ato administrativo parecer de vinculativo? Quando a autoridade, além dela ser obrigada a pedir o parecer, ela é obrigada a acatar o parecer. Nesse caso, a gente chama de ato administrativo, parecer vinculativo, quando a autoridade é obrigada a acatar. Exemplo, laudo pericial, amores. Vamos imaginar o seguinte, a perícia do INSS, o perito lá do INSS, o laudo dele, aquele parecer dele é um ato administrativo e é vinculativo. Se o perito disser que a pessoa está apta para receber o auxílio doença, a autoridade vai ter que conceder, o INSS vai ter que conceder esse auxílio. Se o laudo pericial informar que a pessoa não está apta a receber, que ela pode trabalhar, exercer suas funções, mesmo acarretada com aquela doença, o INSS não vai conceder. Por quê? Porque o parecer é vinculativo. Gente, olha só. Isso é o que eu tinha, vamos voltar aqui para a nossa tela, tá? É o que eu tinha para passar para vocês. Nós temos aí 29 guerreiros aí online, né? Espero que estejam todos aí. É o que eu tinha para passar para vocês sobre ato administrativo. Lembrando que ato administrativo não é conteúdo da nossa prova, tá? Da nossa oficial 1. A nossa oficial 1 está lá no encontro 1 em aula até dia 20 do 4, deixa eu ver se eu não vou falar a data errada aqui, até segunda-feira que vem, às 9 horas da manhã, a partir das 9, qualquer momento, eu vou emitir o relatório, mesmo que esteja habilitado, depois que eu emito o relatório das notas, eu ignoro você, tá bom? Quem não tem acesso ao portal, deverá falar com o coordenador, para você poder ter acesso e fazer a prova por lá. Espera aí, tem mais uma aqui. E são 20 questões, 10 questões de princípio, 10 questões de poderes da administração pública. Comece a responder agora, são 9h30, você tem até às 11 horas. Tem mais de uma tentativa, então preste bastante atenção. Me perguntaram, gente, se vale a maior nota ou se vale a última tentativa. Eu ainda não sei. Vocês é que vão me dizer isso. O primeiro que me informar se vale a maior nota ou se vale a última tentativa, quem já passou por essa experiência, me informe aqui que eu vou compartilhar com o restante. Então, na oficial 1, vocês vão ter mais de uma tentativa, esse é o bônus. O outro bônus é que é só princípios e poderes da administração pública, mas na vida, a vida não é só bônus. A vida também, ela vem com ônus. Eu tive que colocar 20 questões, que eu preciso colocar você para estudar. Tudo bem? Agora, acho que alguém já até respondeu aqui. Ah, tá. Estão perguntando aqui. Ah, vou falar agora. Lá no relatório de atividade, que está lá,
no portal de vocês, da aula de hoje, tem lá como que vai ser a pontuação das atividades parciais, são 1.000 pontos, 200, tem uma que está correndo essa semana, que é o acesso ao portal. Então, eu tenho 200 para a atividade dos princípios, que vocês me enviaram por e-mail, 200 para a atividade de... da atividade de poderes da administração pública, que vocês me enviaram por e-mail. Depois, eu tenho 200 de uma semana que foi até dia 27 de março de acesso. Depois eu tenho mais 200, que foi o acesso do dia 28 de março até dia 14 de abril, e 200 aí contando, que vai dar 1.000 pontos de acesso essa semana até dia 19. Quem eventualmente enviou para mim a atividade, eu não lancei nota no portal para princípios e poderes, não adianta me chamar no WhatsApp, você vai reenviar, tá? O seu ofício, oh meu Deus do céu, tô achando que eu tô falando com a Câmara Municipal. Você vai reenviar o seu trabalho, porque lá vai ter a confirmação que você tinha feito tudo no prazo certo. Eu vou olhar isso só segunda-feira, tá bom? Então, reenvia para mim que eu faço a correção, tudo bem? Por quê? Porque eu já lancei tudo de parcial, só falta a atividade dessa semana. Ponto, ponto. Então, oficial 1 já está disponível. Fora isso daí, a gente já tem atividades do segundo bimestre, que é ato administrativo. Como eu encerrei ato administrativo, já está disponível lá no encontro 5. Gente, tudo isso está documentadinho para você lá no encontro 1, atividades, anotações da aula de hoje, tá? Tá lá, compartilha. Você tem as atividades de ato administrativo lá no encontro 5 em aula, você vai encontrar o quiz, para você responder 30 assertivas V ou F de ato administrativo. E não tem bônus, só tem ônus. São 30 assertivas V ou F, 600 pontos, porque no segundo bimestre a atividade parcial são 2.500 pontos. Eu tirei 600 pontos para ato administrativo, dada a relevância, e só tem uma tentativa, guerreiro. Guerreiro, você só vai ter uma tentativa para conquistar 600 pontos. Então, vai devagar. Estude bastante, assista bastante nossa aula antes de você responder. Professor, até que dia nós temos para responder? Até dia 3 de maio, 10 horas da manhã, tá? Depois que eu imprimir o relatório, acabou. Ainda que esteja habilitado, não tem como. Então, amores, é isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Eu coloquei habilitado essa dos 600 pontos para o dia 20 de abril. Só que eu acho que o portal, ele habilitou antes, dá uma olhada lá. Mas eu coloquei para habilitar a partir do dia 20 de abril, tá? Mas se já estiver habilitado e você quiser responder, pode responder. Eu só sei que dia 3 de maio, 10 horas da manhã... A partir do dia 3 de maio, 10 horas da manhã, a qualquer momento eu imprimo o relatório. Imprimir o relatório com a nota, você não responde mais, tá bom? Mas se tiver habilitado lá e quiser responder, pode responder, fique à vontade. Mas só é uma tentativa essa dos 600 pontos, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. 3 do 5, 10 horas. Isso mesmo, dia 3 de maio, né? A partir das 10 horas. Pode ser que eu tire 10 horas, meio-dia... Tá? Então, quem resolver fazer dia 3 de maio a partir das 10 está correndo um risco. Eu posso tanto tirar o relatório 10 horas da manhã, quanto meia-noite ou até no outro dia, mas é um risco. Eu não garanto mais nada depois do dia 3 de maio às 10 horas da manhã, tá bom? Fiquem bem, um beijão para vocês. Qualquer dúvida, mande aqui para mim. Tá aqui, ó, lá no portal. Só mais uma vez para a gente poder encerrar. Se você entrar lá no Encontro 1, em aula, vai tá aqui tudo explicadinho para vocês. Olha aqui, ó, atos administrativo, tá aqui, a composição da nota, tá tudo lá, tá, amores? Eu deixo tudo anotadinho para vocês não se perderem nas coisas, nas atividades de vocês. Tem um povo aí que me cobrou uma videoaula introdutória, eu vou gravar, vou disponibilizar, mas está muito corrido, gente, está muito difícil. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou fazer uma aula gravada introdutória de direito administrativo para vocês, tá? Vocês que perderam aí, não sei se tiver essa aula ou não, mas eu vou deixar esse plus aí, tudo bem?
Olha, um beijão, tô aqui no meu chazinho, estou em casa agora, daqui a pouco eu vou pro mato, né? Não tem muito o que fazer, a gente vai pro mato tomar uma cervejinha lá no mato, fechadinho, sem muito contato com a sociedade. E em breve a gente se encontra em sala de aula, eu espero. Beijão. E a gente termina por aqui. Essa aula vai estar dividida em duas, tá? Já vou disponibilizar daqui meia hora a aula para vocês. Beijo, até mais.